Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Antes de iniciarmos a nossa palestra, a gente pede para vocês, por favor, desligarem os celulares ou colocarem no modo silencioso, tá? Para não atrapalhar a vibração, enfim. A gente tem que estar conectado aqui, não é? Um pensamento aqui. Então vamos ler a página que vocês receberam, que tem como título No Campo da Vida, do livro Palavras de Vida Eterna. É a lição 63. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de envelhentados problemas, herdeiros de passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar as nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreceram. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem, para a divina luz da vida real. Graças a Deus. E vamos então entrarmos em sintonia com nosso Pai maior e fazermos a nossa prece, a prece do início da palestra. Ó Deus, Pai misericordioso, bom e justo, aqui estamos, obedecendo sim o teu chamado de amor. Então, nos ajude a estarmos aqui, não só de corpo, mas de pensamento, ligados a nobres sentimentos, para ajudarmos a espiritualidade que já está aqui há bastante tempo, higienizando essa sala, essa casa. Então, nós temos o dever de colaborar com o nosso pensamento. Então, vamos continuar agradecendo por tudo que a gente recebe e pedir que a nossa querida Ana Virgínia, que vem trazer o Evangelho, o estudo do Evangelho, que ela possa ser intuída, que ela tenha calma, que ela possa passar para todos nós aquilo que ela tem de melhor no seu coração. E a nossa querida Marise,
que vem trazer o comentário do livro Fonte Viva, que ela também seja amparada, intuída, não é? Iluminada, para trazer esse estudo também tão importante. Então pedimos à espiritualidade que nos ajude a termos uma tarde de paz e que a gente aproveite esse momento. Ó Pai querido, que seja em Teu nome, a Jesus nosso Mestre amado, a Maria Santíssima, a espiritualidade da Casa do Caminho, os diretores espirituais tão queridos, que encerramos essa oração, iniciamos então o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Graças a Deus aqui chegamos na tarde de hoje, né, para ouvirmos mais um pouquinho da nossa doutrina espírita, estudar um pouquinho, né, os desígnios de Jesus, os ensinamentos de Jesus para nós. E como diz aqui na nossa folhinha, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Que a gente possa exercitar sempre essa melhora, não esquecer, né? Vigiar cada vez mais as nossas atitudes para que a gente possa alcançar essa melhora. Então, obrigada a Jesus por aqui termos chegado, por estarmos debaixo dessa casa que nos abriga da maneira que somos, nos aceita da maneira que somos, né? Por estarmos estudando aqui o Teu Evangelho e que possamos ter uma tarde de muita alegria e muita paz. Graças a Deus. Bem, o nosso estudo da tarde de hoje é do Evangelho, capítulo 5, item 31, Bem-aventurados os aflitos, proveito dos sofrimentos para outrem. Nós vamos ler porque é um item bem pequenininho e dá para a gente explorar ele aqui. Vamos lá. Aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Resposta: sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Trazido por São Luís, em Paris, 1860. Graças a Deus. Então, a gente, no estudo da tarde de hoje, a gente vê, é um trecho pequeno, é um item muito singelo, mas a gente vai vendo que parece que é pouca coisa. Mas a gente, durante o decorrer da tarde, a gente vai vendo que tem muita coisa assim em cada palavrinha mencionada no estudo, nesse estudo. Então a gente vai vendo a importância, né, que ele traz para nós. E como não poderia ser diferente, antes de nós ingressarmos, não no estudo, porque a gente já está estudando, mas na bibliografia ou que fosse
da tarde de hoje, nós vamos contar uma historinha. E essa historinha, por que nós trazemos essas histórias? Nós temos essa característica, tá? Em particular, porque acreditamos que através da história a gente se identifica, né? E através da história a gente consegue assimilar melhor o conteúdo, e retém até mais a atenção da gente, né? Isso foi de acordo com a experiência que eu tive profissional e que dava muito resultado. Então, assim a gente vai seguindo, tá? Essa historinha da tarde de hoje é sobre Chico Xavier e ela fala sobre o desencarne do irmão dele. Então, vamos lá. Chico Xavier, ele tinha um irmão que se chamava José Xavier e em certa feita ele desencarnou. Chico já trabalhava como médium, toda essa tarefa que ele veio trazendo de acordo com a vida dele, traçada para ele já estava realizando. Muito bem. E esse irmão dele era um bom amigo, ele era um bom conselheiro, ele era um bom filho, ele era um bom irmão, era uma pessoa muito querida da cidade. O pai dele, o pai de Chico, ele não era espírita, né? Então, com o desencarne desse filho, no dia propriamente dito do desencarne, toda a família estava muito, muito abalada. O pai de Chico estava extremamente abalado. E se nós espíritas, quanto espíritas, isso já é uma coisa, né? O desencarne é uma coisa muito complicada. Imagina para uma pessoa que não é espírita, né? E vê o filho, Chico, trabalhando com a espiritualidade. Então nós vamos entender que o pai de Chico estava extremamente chateado, triste e aborrecido. Então o que ele fez? Nesse dia, Chico trabalhava com um receituário. Ele trazia receitas mesmo, né? Além de conselhos, o que fosse. Era a tarefa de Chico nesse dia. E se formava uma fila que a gente pode até imaginar, né? O tamanho da fila para ser atendido por Chico. Muito bom. Só que o pai de Chico, o que ele fez? Ele pegou, encostou no portal de entrada assim, ali ele ficou. Na fisionomia dele, era nítida a insatisfação daquelas pessoas ali. Era nítida. Por quê? Porque o corpo do filho estava sendo velado lá dentro da sala. Ali. E Chico trabalhando. Então, o pai de Chico, aquilo ia fomentando nele uma falta de entendimento, uma falta de caridade, né? Quanto à situação da família, né? Naquele momento e a multidão lá fora, né? Querendo que Chico, de alguma forma, socorresse a cada um. Muito bem. Então, era muita tristeza, né? Era muito, vamos dizer, gente, todo mundo já passou por isso, né? Era aflição, era um conjunto de sentimentos que levou o pai de Chico, em determinado momento, a questionar o pessoal. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Querem uma receita para quê? Se o meu próprio filho não conseguiu fazer nada pelo irmão dele. Então, ele esbravejou todo o sentimento dele, né, de revolta por aquele povo, por aquela dor, por tudo. Muito bom.
Se a gente pensar, a gente nem pode condenar essa atitude, né? Porque é uma pessoa que nós, quanto espíritas, a gente, num momento como esse, a gente não sei como seria o nosso comportamento, né? Nós, com certeza, entenderíamos muito mais do que o pai de Chico. Mas acredito que dentro de nós, lá no nosso íntimo, nós ficaríamos também um pouco chateados, né, mediante a situação, porque acreditamos que na cabecinha do pai de Chico, aquilo ali era uma forma de explorar Chico, né? A sua mediunidade, o irmão, nem propriamente Chico como médium, mas Chico como irmão, né, em momento de luto, e que não poderia estar ali reservando aquele momento para velar o seu irmão. Então ele esbravejou mesmo, brigou com todo mundo, falou, inclusive, né, não estão vendo que o irmão de Chico está morto, ele está nessa sala e Chico não fez nada por ele, né? Dizia que as receitas não serviam para nada e que Chico não conseguiu fazer nada pelo irmão, como nós já havíamos dito. Então ele pedia que aquele povo se retirasse dali o mais rápido possível, porque se Chico não curou, né, o seu próprio filho, não seriam aquelas receitas que iriam curar aquelas pessoas. Muito bem. Como é que Chico se comportava nessa situação? Com paciência, ouvindo o pai dele, ouvindo tudo que o pai dele disse. E quando o pai deu, assim, um momento de paciência também, vamos dizer, se houve, mas um momento que ele deu uma parada, Chico falou: de fato ele tem razão, eu não curo ninguém, nem Jesus curou a todos. Então, quando nós chegamos à casa espírita, a gente vem em busca da cura. A gente vem em busca de nos livrarmos de uma mazela que a gente vem trazendo. Só que, para nós alcançarmos a cura, precisamos ser merecedores. Precisamos estar num estágio que nós iremos contribuir para aquela cura. Porque nós somos muito, como seres humanos, imediatistas, né? E não sei se é uma característica do brasileiro, não conheço outros povos assim, materialmente falando, né, em convívio, para dizer, mas eu acredito que nós brasileiros somos pessoas imediatistas e somos pessoas também muito criativas, né? Isso a gente pode honrar a nossa criatividade, mas honrar para o melhor. Então a gente não pode fantasiar uma ideia com essa nossa criatividade, em que a gente vai chegar na casa espírita, vai se consultar com o Dr. Herman, vai tomar o passe de cura e vai levantar e pronto. Não, gente, Jesus não conseguiu. Nós vamos ver à frente, senão eu vou tropeçando, nós vamos ver à frente porque Jesus também passou. Agora, nós vamos observando aqui, né? Muitos de nós erramos se a palavra é erro sim, não dá para substituir não. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer abraçar tudo de uma vez só. A gente quer abraçar o problema de um, o problema do outro, o problema do meu. E eu? Aonde eu fico? Né? Como é que eu vou trazer, me fortalecer para aqueles que estão com problema,
se eu estou envolvido naquilo. Não, eu tenho que ficar um pouco mais afastado para ser o suporte, tanto material quanto espiritual, moral, daqueles que estão envolvidos naquele sofrimento. Então, quando o Chico observou a conduta do pai, ele teve a capacidade de analisar a dor do pai, que era a dor dele, mas ele já via aquela dor e sentia de uma maneira diferente, com mais entendimento, mas ele teve, através da reflexão, ele pensou: realmente eu não curo ninguém. Eu posso chegar aqui, tomar meu passe com o Dr. Herman. Nós tomamos passe de cura toda semana. Se eu não tiver em sintonia com o passe, avaliar que aquilo é de extrema importância para o meu espírito, deletar tudo que possa naquele momento estar me influenciando de maneira negativa e pedir a Deus que eu seja merecedora, até porque aquilo que eu venho pedindo ajuda para a cura pode não ser dessa encarnação. Então eu posso estar resgatando de outra vida. Então eu preciso pedir muito perdão também, porque eu não sei o que eu fiz, né? Então, se eu não tiver essa capacidade, como disse Chico, eu não curo ninguém. O Dr. Herman não vai curar ninguém. Jesus não vai ter o plano espiritual, não vão ter como me acessar. Então, o que eu estou passando, como diz o título do estudo, o meu sofrimento ou outro sofrimento, eu posso tirar de exemplo, tanto meu para alguém, quanto de alguém para mim, como um ensinamento? Sim. Agora há pouco tempo, nós tivemos o exemplo dessa cantora Preta Gil. Não é? Essa pessoa, ela nos trouxe um ensinamento de resignação. Mas ela estava sempre como ela estava na televisão? Não, ela tinha seus momentos de desespero, com certeza. Ela tinha os seus momentos de choro, de lamentação. Tinha, mas que aquela pessoa tinha uma fé, e tem uma fé inabalável, a gente pode dizer que ela tem, né? Que ela teve, e aonde ela está, continua. Então, ela despertou para nós o quê? O problema que está a sociedade vivendo atualmente, não é? Que é esse câncer de intestino. Então, o que aquele sofrimento daquela querida nos ensinou? Que temos que recorrer, procurar, né? Como fazer o exame, para a gente poder ter um diagnóstico cedo, para uma cura também cedo, não deixar aquilo seguir. E ela teve a capacidade, mesmo com todo o seu sofrimento, de se expor, orientar a cada um de nós, através das suas colocações, para que nós procuremos nos socorrer a tempo. Então vocês vejam que a pessoa passou pela dor e mesmo vivenciando uma dor absurda, ela ensinou a todos nós como conseguirmos sair daquela situação. Então, o nosso sofrimento é ensinamento?
É. O sofrimento do outro é ensinamento? É. Só que a gente tem que ter olhos de enxergar, a gente tem que avaliar, né? E filtrar tudo aquilo que a gente pode tirar, né? Daquela dor. O melhor daquela dor. Então, o pai de Chico, continuando aqui, um comentário nosso, estava indignado, mas de certa forma esse comportamento era justo, porque aquela multidão que estava ali procurando Chico não estava dando direito dele dividir com a família esse momento de dor. E quantas vezes na nossa vida, realmente, até os nossos queridos não dão momento para que nós possamos ter um momento sossegado para reflexão. E quantas vezes nós também não damos àquele, né, que está próximo da gente, de ter o seu dia difícil, de dar às vezes para nós uma resposta difícil e a gente se melindrar e não ter o entendimento da dor daquele próximo. Então, tudo isso a gente tem que parar e refletir, porque senão a gente vai viver num mundo de melindres, de insatisfações. Então, a multidão, a gente observa, a multidão pensou somente neles? Pensou, a multidão pensou somente nela, né? Como nós também, muitas das vezes, pensamos somente na gente. Mas, o que cabia para Chico naquele momento? E cabia para ele a responsabilidade, ser fiel ao trabalho dele, ser fiel. Quantas vezes nós nos lembramos, no tempo de Alba, a gente ainda tinha a casinha, era a casinha pequenininha aqui na Pedra. Nunca me esqueço, eu tenho gravado na minha tela mental, ela fez uma cirurgia, ela tinha hepatite, tenho isso gravado na minha tela mental. Ela estava com um vestidinho, tipo um vestidinho jeans. Naquele dia, era para ela dar uma palestra. Ela tinha feito uma cirurgia há dias atrás, no fígado. Uma coisa assim, se não foi, que Jesus me perdoe. Lá veio ela, cheia de curativos, dar a palestra. Para algumas pessoas, pode falar assim, se aconteceu alguma coisa é livre-arbítrio. Não é aconteceu alguma coisa. Ela sabia da responsabilidade, do comprometimento dela naquele momento com aquela palestra. E ela estava se sentindo segura para aquilo. E ela veio, gente, eu estou trazendo isso, veio assim, mas eu tenho na minha tela mental direitinho à noite, foi uma palestra à noite, e ela veio e ela ficou muito bem, depois da palestra. Então, a gente, por muito pouco, a gente deixa de seguir com os nossos compromissos, que a gente assumiu na nossa vida, seja ele espiritual, seja ele material. Por muito pequeno. Mas quando eu falo isso, gente, eu não falo que a gente tem que deixar de ter a nossa vida social, não é isso, né? Mas saber que nós precisamos demais estarmos equilibrados para vivermos no mundo que a gente está vivendo hoje em dia. Esse mundo que a gente virou clichê, né? A gente falar que é um mundo de provas e expiações, mas é isso mesmo. E a gente não vai cair no mundo de regeneração. Ninguém vai entrar pelo mundo de regeneração. Não. O mundo de regeneração é igual uma onda que vai e volta.
nós estamos indo para o mundo de regeneração. Nós vamos adentrar no mundo de regeneração sem que haja uma separação brusca. Houve um terremoto, virou o mundo de regeneração. Virou uma bola de fogo, virou o mundo de regeneração. Não é nada disso, gente. Sabe essa mudança que houve toda no nosso mundo, né? Todas essas catástrofes imensas. Vocês vejam, no sul tem locais que não tem mais condição de ter habitação. Virou parques, locais que viraram parques. Então já mudou o cenário daquele espaço. A mesma coisa vai ser o nosso planeta. Vai mudar o cenário do planeta. Nós vamos vivendo nessa onda. Como é que nós estamos adentrando nessa onda? Com cuidado? Ou a gente vou entrar de qualquer maneira e vou ver no que vai dar? Então a gente vai colher alguma coisa que vai ficar difícil. E Jesus, gente, ele também teve todo o seu sofrimento. No Calvário, os fariseus, o que eles faziam? Jesus saiu ileso. Gente, o que é a cruz? Que simbolismo doído é esse da cruz? Você pode passar numa estrada e às vezes tem uma cruz lá, porque às vezes aconteceu algum fato, né, difícil naquela região, e eles põem, até para sinalizar que ali é uma curva perigosa, eles põem a cruz. O que significa a cruz? Né? Significa o sofrimento. E o que eu vou fazer quando eu vejo aquela cruz numa curva? Eu vou trazer com um aprendizado para mim, vou entrar em cautela, vou ficar com cautela, por conta que se tem aquela cruz, essa curva que vem aí, ela deve ser perigosa. Ou eu vou falar, deixa para lá. Se derrapar, derrapou. Se bater, bateu. E eu quanto Ana, não estou sendo assim, sem sentimento, insensível, melhor dizendo, falando isso não. Porque é assim que a gente vê a realidade hoje em dia no trânsito ou em outras situações. Né? A gente liga o jornal que a gente vê. Vai passando por cima e está tudo certo. Né? Então é difícil. Então Jesus, os fariseus, eles gritavam: se é o Salvador, salva-te a ti mesmo. E ele não conseguiu se salvar materialmente falando. Por que ele não conseguiu? Porque ele sabia que aquela era a hora dele e aquela situação estava designada pelo Pai para ele passar, para ele trazer para nós o quê? Como a gente deve proceder no mundo. Quantas vezes nós temos que nos calar? Quantas vezes nós temos que recuar? Quantas vezes temos que exercer o amor? Aí a gente chega nessa palavra que a gente escuta o tempo todo. Temos que praticar o amor, temos que exercer o amor. O amor, ele é um entendimento. Ele tem psicanalistas que dizem que o amor não é sentimento. O amor é algo que quando a gente entende um desaforo do outro, vamos dizer assim, um mau humor do outro, uma ingratidão do outro, a gente está exercendo o amor. Não é difícil, mas o difícil é a gente conseguir ir retendo dentro de nós, entendeu? De maneira satisfatória, para que a gente possa ir fazendo daquilo uma rotina, né? Eu estava ainda há pouco falando com a colega que antes vindo para cá, eu entrando numa rua, o sinal aberto para mim,
e fechado para o outro, um ônibus pegou a contramão numa rua estreita e avançou o sinal da mão dele e eu de frente para ele. Eu tinha que estar aqui na tarde de hoje, então conseguimos frear o carro. O pessoal gritava porque o motorista estava bêbado. Nesse momento, gente, naquele momento eu não consegui pensar no amor, não. Nem senti o amor. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu estou indo para a palestra e isso, aquilo, esse homem não está me vendo. E a atitude do motorista era assim, ó, de indiferença para a prática que ele estava realizando. E a gente? E eu no volante? Um ônibus imenso, o pessoal dentro do ônibus. Os carros que ele cortou e fechou, que foi todo mundo freando um atrás do outro. E aí começou aquela gritaria. Eu tive que jogar meu automóvel por cima da calçada para poder, né? Deixa para lá e vir embora realizar minha tarefa. Então, tudo isso é um grande aprendizado, né? Então eu meço aonde está o amor em mim, né? Vamos dizer que eu seja uma garrafa, né? Até onde ele está, né? Não sei se ainda está no pé, não sei, ou está no joelho, não sei. Garanto que aqui ele não chegou, não. Então, por quê? Porque eu prefiro, poxa, coitado. Ele jogou o carro em cima de todo mundo, jogou em cima de mim, ia ser uma batida feia, eu não ia para casa, poderia me machucar. Não, gente, ainda confesso a vocês que eu ainda não consigo. Mas eu estou aqui na tarde de hoje falando por quê, né? Eu precisava passar por aquilo também, né? Então, a lição de hoje nos cerca de exemplos que nos incentiva, nos ajudando diariamente a nos melhorarmos, né? Chico foi um grande exemplo, se dedicou no serviço dele do bem, né? Os apóstolos de Jesus também, e Jesus nada mais é que o nosso maior exemplo, né? Ele se fez humilde, nascendo numa manjedoura, e colocou para nós que pela pureza do coração chegamos até o Pai. Com a vida agitada, colocamos um véu sobre nossos olhos e só enxergamos o que queremos, né? Porque é mais cômodo, né? Ainda vou procurar história, né? Ainda vou procurar aborrecimento, né? Ontem foi comemorado 20 anos da Lei Maria da Penha. Foi, né? Acho que foram 20 anos da Lei Maria da Penha, né? Nós estamos no mês lilás, né? Que é por causa da violência com a mulher. Aí falava, briga de marido e mulher, né? Não se mete a colher. Gente, pelo amor de Deus, é o sofrimento de alguém, né? Como é que nós não vamos interferir, né? No socorro a esse nosso irmão que está passando por aquilo, se nós podemos estar naquela mesma situação, e a gente vai querer que alguém nos salve, nos tire daquilo. Então, aquele sofrimento nos exemplifica como uma coisa muito difícil e que eu não queria passar, então se eu não quero passar, eu tenho que ajudar. De alguma maneira, eu vou ter que ajudar. É isso que está faltando em nós. Nós nos acomodamos diante da dor do outro, mesmo sabendo que aquilo é difícil, e ali estagnamos e ficamos. Quando a gente tem a dor que o outro mal olha para a gente, nem pergunta se a gente está melhor, a gente fica chateado. Não podemos, se a gente não está exercendo a caridade, a compaixão com o outro, não tem como, né? Todo sofrimento resignado pode ser aproveitado de duas formas, como nós lemos, de material a forma moral. Então, o que é esse sofrimento resignado?
Eu vou ter resignação diante de um sofrimento? Estou sofrendo, recebo um diagnóstico, passo por uma avalanche no sul, voltando ao sul. De novo, muitas pessoas que reconstruíram a vida ficaram sem nada de novo. O que é esse sofrimento resignado? É aquele sofrimento que a gente não tem revolta, que a gente alcança o entendimento. E essas formas, né? O material é isso aí, uma avalanche, um carro que roubaram, né? Uma casa que por algum motivo incendiou, foi roubada de alguma maneira. E na forma moral, né? São as humilhações que a gente passa, né? São os famosos bullying que a gente passa. São famosas indiferenças, ingratidões que a gente passa, mas que a gente tem que vigiar se a gente também não está causando. Bom, cada um de nós tem algo a realizar e exemplificar, né? Vamos falar de Francisco de Assis. Francisco de Assis é um exemplo muito grande de amor, né? Ele tornou-se humilde sem pedir nada em troca. Em sua oração ele diz, é dando que se recebe. E o dando que se recebe, se eu dou, eu recebo. Mas eu tenho que fazer isso sem esperar o retorno, né? E é lei divina, gente. É ação e reação. É causa e é efeito. São leis divinas. Isso não é nosso só. Isso é traçado para nós. Isso foi colocado para nós, para a nossa vivência. Então, quanto mais amor, nós concluímos com isso, que quanto mais amor doarmos, mais envolvidos nós vamos estar em amor, né? Todos nós, sem exceção, temos os nossos sofrimentos, mas não podemos permitir que o desespero nos abale. Como é que nós conseguimos contornar esse desespero? Através de uma fé raciocinada. No momento de desespero, é difícil nós alcançarmos uma fé raciocinada? É difícil. Mas nós temos que aprender a alcançar. Como tudo na vida é aprendizado, a fé raciocinada no momento de desespero também é um aprendizado, né? A gente ensina a criança e a psicologia nos ensina. Como é que é? Cheira a florzinha e assopra a velhinha, né? Por quê? Porque nessa hora a gente tem que respirar. Chico nos ensina a botar a água na boca quando a gente está com a linguinha afiada para dar uma resposta. E toda a espiritualidade nos ensina, com o aprendizado da psicologia, que nós temos que respirar. No momento que nós respiramos, é muito interessante isso. A gente desfoca daquilo que a gente está fazendo, pensando, melhor dizendo, ou sentindo, para contar a respiração. No momento em que a gente conta e vê o processo da respiração, a gente consegue que a mente da gente desfoque e a gente vai começando a achar o equilíbrio. Quando a gente começa a achar esse equilíbrio, é onde a gente encontra a fé raciocinada. Isso, gente, é uma ajuda até para influências mediúnicas. Até para aquela influenciação sutil que a gente escuta, tem uma
uma leitura, influenciação sutil. Até para essas influenciações que vêm assim, pegando a gente pela tangente, envolvendo a gente quando a gente vê, a gente já está ali, até para isso a respiração é necessária, para a gente poder desfocar e enxergar além daquilo que está nos prejudicando. Então, nós, os homens, somos causadores dos nossos infortúnios. Na primeira vista, a gente vê tudo que nos acontece de menos bom como uma injustiça. Mas por que comigo isso está acontecendo? Por quê? O que eu fiz a Deus? Né? A gente não aceita aquilo. A gente discorda, a gente se frustra. Vamos sentindo borbulhar em nós coisas que prejudicam essa nossa fé, prejudicam o nosso despertar para o entendimento, né? Mas a gente tem que saber que tudo tem uma razão de ser e temos sempre que acreditar na justiça divina. Temos que dar demonstração de fé, porque a felicidade não é deste mundo. Porque estamos num mundo de provas e expiações, como nós falamos anteriormente. E nós temos que pensar o seguinte: a gente não vai retrogradar, a gente não vai voltar. A gente vai sempre para frente. O que pode acontecer é que a gente fique estagnado. E como nós aqui em pé, né, falando para nós todos também, me incluo nisso, porque eu estou estudando, e nós aqui sentados na tarde de hoje, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente podia estar fazendo tanta coisa numa sexta-feira à tarde. Então a gente tem que começar a despertar para essas coisas que passam desapercebidos na vida da gente, que como, por exemplo, sentar numa cadeira dessa numa sexta-feira à tarde. Por que eu estou aqui?